Pai David, quem que é Malunguinho? Malunguinho. Malunguinho é uma entidade, um mestre, um encantado dentro da estrutura da Jurema Sagrada, e a história dele se passa dentro da estrutura do Quilombo do Catucá, né? É regional, a gente precisa entender isso, que é uma entidade regional, ele foi divinizado dentro da estrutura da Jurema. Então, o Quilombo do Catucá existiu nas regiões de Pernambuco, e Malunguinho é um desses negros bantus, né, de estrutura banto, que algumas lendas são faladas por ele. Uma delas é que ele era um escravizado que aprendeu a arte do chaveiro, né, de fazer chaves, enfim, para abrir grilhões, cadeados, trancas e tudo mais. E nessa sabedoria ele cria uma chave mestra, né, que abre todas as portas, todas as porteiras, todos os cadeados, enfim. E ele liberta os seus irmãos. E nessa fuga, um de seus irmãos é ferido e eles encontram uma etnia indígena e pede, clama pela cura dele. E aí fizeram uma troca, uma junção, onde esses negros formaram esse quilombo do Catucá e protegiu também esses indígenas, e nasce o mito Malunguinho. Malunguinho quer dizer malungo, quer dizer companheiro de viagem, né? É aquele que me acompanhou na travessia, é meu irmão. Então Malunguinho é o meu igual, é o meu irmão, meu companheiro de viagem de estrada. Essa entidade, ela é divinizada dentro da estrutura do Catimbau Jurema e chega hoje com a função do nosso grande porteiro, nosso chaveiro da Jurema, aquele que abre os acessos aos encantos específicos para quem tem a iniciação e o conhecimento. Mas Malunguinho, para além disso, ele é resistência, ele é força, ele é representatividade, né? Ele é cura, ele é defesa, né? Ele é a composição da estrutura do que o quilombo exercia para esses povos marginalizados. Malunguinho, ele é um caboclo, ele é um preto velho, ele é o Exu da Jurema, é o tal do mestre esquerdeiro? É tão bonita essa figuração, né? Essa mistura, essa mescla que Malunguinho vai compondo dentro da Jurema, porque as pessoas falam que Malunguinho é o mestre Exu caboclo, né? E quando você fala dessas três facetas, primeiro que Malunguinho não é uno, Malunguinho é um coletivo, Malunguinho é uma dinastia, Malunguinho é o quilombo inteiro. Como o próprio nome diz, somos iguais, né? Então, quando você faz a invocação de Malunguinho, você chama esses iguais. E muitos deles se ajuremaram, ou seja, adentraram os encantos das matas e trocaram muito com esses indígenas, então se tornaram figuras que trocaram com esses pajés, então grandes curandeiros, se tornaram grandes guerreiros, né, grandes defensores dessa estruturação, e muitos deles também viviam dentro dessa urbanização. O Quilombo do Catucá, ele teve uma sobrevida aí de 17 anos, mais ou menos, especificamente, no início do século XIX. Então, é um período relativamente pequeno, mas se a gente observar, é um longo período de resistência. Então, Malunguinho ele conseguiu beber dessa sociedade em construção. Então, eu vou ter a faceta de Malunguinho que dialoga, que conversa, que orienta, que fala, que, enfim. Você vai ter essa faceta de Malunguinho, do guerreiro, do imponente, daquele que vem para defender, para proteger, para quebrar as forças, e você vai ter a figura do Malunguinho, que é o curandeiro. Então esse guerreiro, ele vai ter muitas características do Exu, que nós identificamos hoje, o Exu de Umbanda, né? O magista, aquele que vai levantar todas as forças para a defesa ou ataque. O mestre também bebe desse conhecimento, mas muito mais urbanizado e dentro da filosofia da sociedade da época. E você vai ter essa figura do caboclo, do pajé, do curandeiro, né? Que é esse negro que bebeu dessa fonte diretamente, e isso ficou nele. Malunguinho no terreiro, ele também dá consulta? Malunguinho dá consulta, Malunguinho faz trabalhos, Malunguinho, enfim, orienta, direciona, cuida.
os seus filhos, enfim. Malunguinho é uma força presente e atuante dentro dos terreiros de Jurema. Malunguinho na Jurema também tem um ponto riscado dele? Não, não especificamente Malunguinho vai ter o ponto riscado. Ele vai ter símbolos, de novo, símbolos específicos que representam a essa força Malunguinho, né? Como o nosso grande chaveiro, você vai ter símbolos que vai lembrar essa força maior e essa representatividade desse ancestral dentro da Jurema. Que Reis Malunguinho abençoe a cada um de nós e a todos nós, né, que possamos resgatar essa filosofia do quilombo, do coletivo, que possamos nos unir mais, que possamos ter mais empatia e que possamos vencer nessa vida e não ser vencido por todos aqueles que nos queiram mal. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela oportunidade, que vocês possam aí nos ajudar na evolução desse projeto, né? Quem estiver gostando, que tiver uma dúvida ou tiver alguma sugestão, coloca aí uma mensagem pra gente. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Saravá.